So first off, I think you have to say, how do we define what those customer demands are? And you have two ways of doing that. You can either use technology tools to measure what are they actually using, what are the pain points of the end user. And then the second tool you have, which is obviously the much more difficult one today, is you need to visit and talk to your clients. At the end of the day, it's humans using whatever product or service you're having. And the more you can communicate them, the more you can create empathy with that end user, the better your product is going to be. But then at the same time, it needs to be as digitalized a process as possible so you can iterate faster, learn faster, and continuously build a better product. In the very early days, the hardest thing is you have to choose two things. What am I going to build? And that is a very, very hard question because typically people have biases on what they want to consume as opposed to what the market wants to consume. And then the second is that if you've never built technology before, it's very hard to build technology, right? It's very hard to attract good developers, very hard to figure out a very good architectural stack. So like, how will the technology be formulated? And then the hardest part is saying, what is that, what people call a minimum viable product? The hardest part is people, right? The hardest part is attracting people who have cultural alignment with you, attracting people who are very productive and know how to build things fast and test quickly and know how to sell products, and keeping all those people aligned and happy as the company scales. Independente do ramo em que você atue, você precisa conhecer, ter uma visão em 360 graus, mas ser muito bom em alguma coisa. É possível, né, você ter uma transformação pessoal também. Pessoas que se expõem de certa forma, como nós temos os influenciadores digitais, e naturalmente as pessoas passam a realmente influenciar, as pessoas, os seguidores, eles pedem para ver sobre a sua vida pessoal. É um desafio você tentar separar as coisas, porque nós somos... o celular já se transformou em uma extensão do nosso corpo, né? Não tem para onde correr. E eu costumo dizer para as pessoas que a sua marca pessoal, seu nome e seu sobrenome, ninguém vai gerenciar por você, nem a pessoa que mais te ama no mundo. Essa é uma tarefa sua, solitária, você que tem que fazer. Então, é uma via de mão dupla e essa é um dos grandes pontos positivos, no meu ver, da Web 2.0, que é deixar de ter a internet apenas como uma via de mão única, que eu só consumo conteúdo, e passar a ter essa interação dos dois lados também. Na questão profissional, sem dúvidas, tem muito mais destaque aquele que consegue juntar as duas coisas. Eu acho que é importante também a gente pensar, não só as empresas, mas também as pessoas, nós pensarmos em uma adaptação digital. Eu acho que o termo adaptação digital para as pessoas, ele cabe muito bem. Então, se você tem medo do digital, tem medo de aparecer, de gerar conteúdo, de ter perfil bem sucedido e tudo mais, vá aos poucos, vai se adaptando, vai no seu limite. Na minha experiência, assim, tem muita ênfase no digital e talvez não tanto jus à transformação. Em geral, o lado da transformação, da mudança, é o mais desafiante. Essa transformação ela passa por questões do tipo, por que mudar? Né? Por que eu devo mudar o negócio? O que eu devo fazer para mudar? Né? E como executar? Cada setor tem uma dinâmica diferente, né? Então está num ciclo diferente, está passando por pressões e mudanças mercadológicas diferentes. Um dos principais catalisadores de mudanças e de transformação digital vem, obviamente, da tecnologia, como a tecnologia está sendo aplicada num dado setor, mas vem também muito pela mudança do comportamento do consumidor. Agora, dentro do mesmo setor, tem também diferenças de postura de empresas. Você tem empresas que são mais proativas, né? E elas estão pioneirando na transformação, e tem outras que seguem, né? E talvez sejam mais reativas. A transformação ela sempre nasce de uma insatisfação. Quanto mais clareza se tem da visão para onde o negócio precisa ir, mais rápido, né, tende a ser essa mudança. Nenhuma transformação digital é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. A empresa que começa a dar primeiros passos, né, e de forma mais assertiva, é a que acaba acarretando a maior celeridade e a transformação mais contundente. Grandes empresas têm muito a aprender e a se beneficiar, tá? Olhando, estudando e aprendendo com os modelos do que as startups e os empreendedores, né, digitais ou não,
como o Parker, que está aqui conosco, a forma que eles atuam. Então, muitas vezes, um negócio ele está num ponto onde ele se transforma ou talvez não sobreviva, que eles abraçam a inovação de forma aberta, né? É mais rápido, é mais fácil aprender com outros que fazem coisas diferentes de você. O conhecimento técnico é muito importante, né? Em qualquer estágio da carreira, né? Isso é inegável. O profissional que tiver agilidade, adaptabilidade, tiver capacidade de aprendizagem, independente de qual for o skill que uma oportunidade, um desafio demanda, vai ser o que vai se manter relevante e muito competitivo. Tem muitas histórias, né, de empresas menores, startups, que conseguiram achar uma forma de sucesso focando, entendendo de forma muito precisa o que um dado segmento que não estava sendo bem atendido pelo mercado queria. Preciso começar bem devagar, faz uma fatia pequena da empresa e implementa alguma coisa nova. Mas pode mudar fatias da operação, para daí a operação vai ver que está criando valor, e o mais que a organização vê esse valor, o mais vai adotar. Com o advento de tecnologias inteligentes, né, inteligência artificial, essas operações possam ser operadas, né, de forma otimizada, transformando a forma que as fábricas otimizam, né, que fábrica deve produzir. Quando entrar um pedido, vai ser feito análise de estoque e, se precisar produzir, a fábrica vai receber essa orientação de produzir aquele SKU. Quer entender como usar sistemas bem feitos, entender quais são as novas tecnologias para serem implementadas, trabalha ao lado de alguém que é incrível e já entende. Não existe um jeito melhor de aprender fora de trabalhar com pessoas incríveis, numa empresa que já engloba essa cultura. Pergunte coisas, entendem a cabeça, entendem as ferramentas que eles têm, entendem o processo que eles fizeram para escolher a ferramenta, implementar a ferramenta e, extrair valor dessa ferramenta. Você precisa entender super bem o processo que você quer melhorar. Você precisa mapear e entender isso super bem, e agora você consegue entender como a tecnologia impacta. Mas para pensar tecnologia primeiro, tecnologia não resolve nada sem entender o processo que você quer resolver super bem. Estude e tente praticar e sair da caixinha. Tente imaginar o que você faria se dependesse de você, de algum recurso tecnológico, para resolver algum problema de alguma empresa. Buscar ambientes onde a cultura é inovadora, ela é em prol da transformação, ela é aberta, ela incentiva a aprendizagem, ela incentiva, inclusive, a tomada de risco e, eventualmente, o erro, entre aspas, né? Porque é assim que a gente aprende. Essa cultura inovadora, ela é contagiante, né? Então, você tende a ser contagiado pelos colegas, pelo ambiente no qual você trabalha.